Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians dessa segunda-feira. E vamos iniciar falando aí da eliminação do Timão na Copa do Brasil, inclusive com muitos erros do técnico Ramon Dias. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique foi expulso em uma falta que ele cometeu aí para cima do lateral do Corinthians aí, Mateuzinho. Infelizmente, ele acabou levantando o pé muito e atingiu a cabeça do Mateuzinho. Acho que nem foi intencional, jamais, mas foi força desproporcional, pé alto, e acabou machucando o Mateuzinho, cortando a cabeça dele, então ele foi expulso. Então, o que o técnico Ramon Dias deveria ter feito? É mudar o sistema tático do Corinthians, como o Flamengo perdeu um atacante, o técnico do Corinthians, Ramon Dias, teria que ter colocado aí mais um jogador de ofensividade. Por exemplo, Igor Coronado deveria ter entrado para fortalecer o ataque do Corinthians. E Ramon Dias fez o quê? Fez nada. Já Felipe Luiz foi muito inteligente e acabou dando aí um verdadeiro nó tático no técnico Ramon Dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque ao perceber que a atmosfera do jogo era em prol do Corinthians, era tudo favorável ao Corinthians, Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã de 1-0. Aí o Corinthians tinha que ganhar esse jogo para ir para a final. Não teria outro resultado a não ser ganhar o jogo, pelo menos para conseguir aí as penalidades. Se tivesse vencido 1-0, tinha ido para o pênalti. Felipe Luiz, inteligente que foi, o que aconteceu? Ele foi expulso, o Bruno Henrique, ele foi e sacou aí o Gabigol. A princípio, a priori, eu até achei estranho dele ter pegado e sacado o Gabigol. Falei, cara, o Flamengo perdeu um atacante. Agora o Felipe Luiz tirou o outro atacante, então o Flamengo vai ficar todo na defensiva. Ele foi muito inteligente. Quando ele tirou o Gabigol e colocou o Fabrício Bruno, ele resguardou seu meio-campo, sua defesa. E o Corinthians acabou perdendo o meio-campo. Gerson jogou demais, tomou conta do meio-campo do Corinthians. Onde, na minha opinião, Romero não jogou bem, foi mal demais. Yuri Alberto não jogou bem, foi mal demais. Garro também foi mal demais. Foi aí que o Felipe Luiz tomou conta desse meio de campo e não deixou o Corinthians criar jogadas. Aí o Corinthians passou a depender de quem? De Mateuzinho e de Matheus Bisdu para fazer cruzamento, para encontrar um atacante do Corinthians na área para ver se conseguia um gol. Por que eu digo para vocês que, Thales Magno não estava jogando, era reserva. Romero não estava jogando, era reserva. E nesse jogo de ontem, tão importante como foi, o técnico Ramon Dias acabou aí colocando dois jogadores que estavam no banco. Então, quem tinha que entrar jogando nesse jogo, na minha modesta opinião, era o Carrídio. Carrídio era para ter entrado jogando no início do jogo. Porque o Romero e o Thales Magno não jogaram nada, foram mal demais. Depois, vê pra você ver, depois o técnico Ramon Dias colocou Giovani e colocou também aí o Pedro Henrique. Aí sim que o Corinthians acabou virando uma verdadeira lambança mesmo. Infelizmente, o Corinthians aí foi eliminado do Flamengo e, sinceramente, mereceu, porque o Flamengo jogou muito melhor. Fiel, após ser eliminado aí da Copa do Brasil para o Flamengo, o que restou ao Coringão é somente a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Corinthians enfrenta na próxima quinta-feira, dia 24 de outubro, o Racing na Neoquímica Arena, pela semifinal da competição. E dia 31 de outubro, o Corinthians fará o jogo de volta. Um jogo que o Corinthians precisa conseguir o resultado. Se não conseguir, enfrentar o Racing na casa dele é difícil. É um time encardido, é um time qualificado, é um time que não é bobo, sabe jogar. Então o Corinthians precisa de
fazer o resultado. E a excelente notícia, que fez muita falta ontem, é a volta do Depay. O Depay, a volta dele é importantíssimo, porque é um cara que é goleador. E o Corinthians, e o Roberto, Romero, Thales Magno, estão tendo muita dificuldade em marcar gol. Então, essa volta aí do Depay vai ajudar muito o Corinthians. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta aí o próximo jogo, é dia 28, segunda-feira, o Cuiabá fora de casa. Os dois times estão aí brigando arduamente na zona do rebaixamento. O Cuiabá tem 27 pontos e o Corinthians 32 pontos. O Timão precisa dessa vitória. Assim, não tem outro resultado que o Corinthians possa negociar a não ser a vitória. Porque o próximo jogo, após o Cuiabá, é o Palmeiras. É o derby. É um jogo que o Corinthians vai ter como desfalque. E o Roberto, que tomou a punição aí de 2 jogos pelo o STJD. Então, o Roberto não vai jogar o derby. E mais o Memphis Depay vai estar nesse jogo. Então, o Corinthians melhora muito, porque o Memphis Depay é um goleador, é um cara que sabe fazer gol, e o Corinthians precisa... na verdade, a gente fica chateado, porque o que aconteceu da eliminação do Corinthians foi erros técnicos do técnico Ramon Dias. Erros que não pode acontecer com um técnico tão experiente e seu filho aí, Emiliano Dias. Mas, na minha modesta opinião, com tudo que aconteceu desde as eleições do Corinthians para presidente, iniciando um ano, montando um time, desfazendo de 10, 12 jogadores, o Corinthians eu não esperava que esse ano ele conquistasse nada. Pra mim, já disse pra vocês inúmeras vezes aqui no canal, pra mim o campeonato do Corinthians é não ser rebaixado no Brasileiro. Por quê? O Corinthians... Aconteceu todo o embrólio aí que a Vai de Bet, que saiu do Corinthians. Aí vem de investigação da polícia, lavagem de dinheiro, invasão de torcedor no ICT. Então tudo isso acabou causando e esses efeitos surgiram dentro de campo. Contratações erradas. Então o Corinthians não sendo rebaixado esse ano 2024 e com o novo patrocínio aí, Master, Esporte da Sorte, ela acabou de prometer ao Corinthians mais um Galáctico para 2025. Então o Campeonato do Corinthians, para mim o título esse ano é não ser rebaixado no Brasileirão, para ano que vem a gente tá com um excelente time e conquistar um título aí de nível nacional, porque o último título que o Corinthians conquistou foi o Campeonato Paulista em 2017. De lá para cá o Corinthians não conquistou mais nada. Mas se o Corinthians cair para a segunda divisão do Brasileirão, o Corinthians vai perder investimento, Corinthians perde tempo de televisão, perde vários patrocínios, né? Direito de imagem, um monte de direito de imagem que as empresas querem estampar ali para falar do Corinthians, não consegue. Então, o Corinthians, o campeonato desse ano é não ser rebaixado. E para isso precisa, em 8 jogos, precisa vencer no mínimo 4. E 4 jogos são todos em casa. Vencer 4, mas para ter combinação de resultados. Senão, mesmo vencendo 4, e o Corinthians ainda pode cair. Então o que precisa o Corinthians fazer? É ganhar esses jogos e sair dessa zona de rebaixamento. E ano que vem, sim, aí a gente está bem estruturado e conquistar um grande título, porque essa torcida do Corinthians, ela é uma torcida diferenciada, ela é uma torcida que já marca história no Brasil e vai acontecer algo muito grande aí, porque a torcida do Corinthians está aí se responsabilizando em pagar o estádio. O Corinthians tem 40 milhões de torcedor. O Corinthians deve 700 milhões. Se cada um pagar aí entre 30 reais, 30 e poucos reais, o Corinthians consegue quitar essa dívida aí de 40 milhões. Então isso vai ser mais algo histórico no futebol brasileiro, da torcida do Corinthians, que é uma torcida aí surreal. Todos os jogadores que jogam contra, não é jogador que joga a favor, jogador que jogam contra, fala da torcida do Corinthians, fala que é a melhor torcida. Todo mundo reconhece que a torcida do Corinthians não vai durante o jogo, é uma torcida que apoia, é uma torcida que compra, é uma torcida que vai ao estádio, viaja com o clube. Então é uma torcida sensacional, não merece passar por ele que está passando. Essa é a minha modesta opinião. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Corinthians ontem só não ganhou do Flamengo porque o técnico Ramon Dias acabou tendo erros infantis
e acabou levando o nó tático do técnico jovem do Flamengo aí, Felipe Luiz, deixa aqui no canal um comentário, o like e a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.